Olá, mulheres que estão na busca da ascensão na carreira executiva. Chegar lá, chegar naquela remuneração dos sonhos, poder ter uma realização profissional. É com vocês que eu quero falar hoje. E a minha pergunta é: qual é uma condição básica para a gente conseguir ser promovida? Pensa aí comigo, qual é uma condição básica? Acho que você pensou ter resultados. E ter resultados de uma forma consistente. Ou seja, os desafios serem apresentados pela organização e você conseguir, com o desenrolar do seu trabalho, estar sempre encontrando soluções para os problemas e entregando o resultado que a empresa precisa. E quais seriam, então, três ações? Três ações, pensa aí, três ações ou três condições ou três atividades que seriam muito estratégicas para que você realmente consiga ter esses resultados de forma consistente. Pensa aí, você que já é líder, que já tem um cargo aí de supervisão, de coordenação ou de gerência, em cada organização tem uma nomenclatura diferente, mas que você já está aí numa posição de liderança de meio, né? Então existe acima de você a autoadministração e você comanda colaboradores, né? Quais seriam aí? Pensa aí, três coisas, três atividades, três desafios que são cruciais para que você consiga esses resultados. Se você não incluiu a seleção de pessoas como uma grande atividade, uma grande ação estratégica, talvez seja por isso que você esteja tendo dificuldades de obter resultados e, obviamente, com isso, de chegar lá na posição executiva. Porque é escolhendo as pessoas certas, montando aquela equipe que entrega resultados superiores, que você começa a se destacar e começa a ser uma pessoa cogitada para desafios maiores na organização. Agora, aí começam outras perguntas, né? Por quê? Por que a seleção de pessoas é tão estratégico? É estratégico porque quando você cuida da seleção de pessoas, você está criando a fundação do seu trabalho, né? Você está definindo ali qual é a forma, quais são as características e também sedimentando ali os valores, né, que você entende que vão ser importantes para que você atinja também o seu propósito, né? Porque, como diz o Simon lá, aquele americano, comece pelo porquê, você tem os seus porquês. Então, na hora que você escolhe as pessoas, você está definindo aí pessoas, um grupo que vai ter, né, significado e significância para o seu propósito. Você vai estar dando ali um norte muito claro para isso. Então é muito importante, por causa da realização do seu propósito e porque você vai estar definindo ali as melhores pessoas para estarem junto de você. Aí olha que coisa, é um detalhe crucial, junto com você, né? Então, pensa bem, você vai conviver muito com essas pessoas, muitas horas com essas pessoas, então tem que ser um relacionamento que flua bem, sem desgaste, sem aqueles atritos desnecessários e sem que essas pessoas tenham atritos desnecessários com os outros. Então você está realmente ali criando uma fundação para que você
solidifique os seus resultados e com isso possa estar avançando na sua carreira. O porquê é muito claro. Talvez seja uma das atividades que mais interfira nos resultados e que a gente muitas vezes não dá o valor necessário. Uma vez eu li num livro que muitos gestores falham porque dedicam mais tempo para os seus processos de demissão do que para os seus processos de seleção. E isso é verdade. Eu já conheci algumas lideranças que não dedicavam tempo para o processo seletivo, delargavam o processo seletivo para o pessoal de RH e no processo de demissão, que é um processo doloroso, sempre muito doloroso, a pessoa ficava naquele sofrimento, né? Meses ali pensando como ia fazer, se ia tirar mesmo, se não ia tirar, cheio de dúvidas e os resultados ali cantando, clamando que não iam acontecer conforme o desejado, porque não havia condições de acontecer, né? Por N razões. Sempre tem N razões, né? Ninguém é bom por um motivo só, se destaca por um motivo só, e ninguém também não está indo bem por um motivo só. Claro que tem sempre uma coisa ou outra que é mais importante, mais relevante ali, ou no positivo ou no negativo, mas é um conjunto, tem um conjunto de coisas ali combinadas que levam a uma posição de destaque positivo ou de destaque negativo. Mas aí voltando, né, a gente já sabe o porquê, a gente já sabe qual é uma ação estratégica, que é o processo seletivo. Aí a gente tem que pensar, né, agora os motivos, né? Quais são os motivos que fazem com que esses processos seletivos sejam tão importantes, ou no que realmente a escolha certa das pessoas vai fazer a diferença para você, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, isso é porque vai impactar lá os resultados da empresa e o que eu ganho com isso, né? Olha, ganha muita coisa, porque quando a gente seleciona errado, qual é o resultado natural de uma seleção errada? Ter uma pessoa que não é adequada, que não agrega, que não vai ser feliz, porque a pessoa precisa também ser feliz, precisa se encontrar ali nos desafios da área. Uma pessoa que não está feliz, qual é um resultado muito natural? A demissão. Então, um dos bons motivos de por que a seleção tem que ser muito bem feita é porque uma seleção bem feita evita a demissão por inadequação, a demissão por falta de resultado, ou até pior, a demissão por redução da produtividade, né? Quando você contrata uma pessoa que não está ali, que não casa com os valores da empresa, não casa com os valores da área e começa a tomar decisões que são decisões ruins e que levam a uma situação muito crítica para você, para sua área. Ainda tem isso, né? Quando você contrata e precisa demitir, essa demissão, dependendo da abrangência do que o problema chegue, né? Você acaba perdendo pontos para a sua ascensão de carreira, porque as pessoas que estão em cima, né, ficam pensando assim, será que essa pessoa é competente mesmo? Mas, meu Deus, como é que contrata uma pessoa tão inadequada? Não pensa nisso. Interfere também para você, porque aí você vai ter que engolir lá, né? Esse é um grande sapo verruguento que você engole, que é o erro no processo seletivo e a necessidade aí de demissão.
É claro que quando a gente delarga para o pessoal de RH, fica muito fácil culpar o pessoal de RH, mas os resultados são seus. Quem vai estar sendo avaliado por aquela escolha no final é você, né? Então, pensa muito nisso. Esse é um grande porquê, que é o evitar as demissões desnecessárias, e isso tem um custo muito grande, porque quanto mais tempo a pessoa inadequada fica na empresa, gerando problemas, gerando inadequações, insatisfações de modo geral, mais treinamento, mais tempo ali vai tomando de todos, e com isso maior o custo que a empresa tem por ter contratado uma pessoa errada. Então ainda tem um custo financeiro, porque isso tem um impacto financeiro lá no final. Então, acertar na seleção é tão estratégico que nunca pode ser delegado. Principalmente as pessoas que vão estar diretamente com você. Então você tem que escolher muito bem as pessoas que vão estar muito próximas de você, porque se elas tiverem que selecionar, porque muitas vezes um coordenador, ele tem ali uma equipe de supervisores. Então, o supervisor tem um conjunto de colaboradores, e geralmente quem contrata, né, para trabalhar com o supervisor é o próprio supervisor. Tem que ser assim uma ordem natural. Essa delegação é muito importante para empoderar o supervisor e para que ele também assuma a responsabilidade pelas escolhas que ele faz. Então você tem que escolher muito bem esse cara, para esse cara também, na hora que for fazer o processo seletivo, que também é estratégico para ele, ele contrate as pessoas ideais para trabalhar com vocês, na equipe de vocês. Então a gente já está amarrando aí todo o processo. Em vista disso, você tem que dedicar um tempo muito relevante para contratar aí ou definir as pessoas que vão estar com você nesse desafio, né? Os seus líderes imediatos ou os seus colaboradores com os quais você vai estar contando aí no dia a dia de trabalho. Diminuindo aí essa questão de custo, você vai precisar fazer menos contratações, porque quando a gente demite por inadequação ou porque a pessoa não conseguiu dar resultados, a gente tem que repor, a gente tem que contratar um outro profissional para entrar ali, e isso também é um desgaste grande, não só em termos de tempo, mas um desgaste financeiro, porque um processo seletivo envolve recursos da empresa. Um processo seletivo muitas vezes pode envolver algum tipo de investimento para uma seleção aí mais detalhada, uma seleção mais qualificada. Então, o processo seletivo também tem custo, também impacta os resultados da empresa. Um outro aspecto, né, um outro motivo de por que a seleção é tão importante é que quando a gente faz uma seleção acertada, quando a gente acerta na mão ali da seleção, a gente tem a necessidade de menos tempo para que aquele profissional se adapte ao grupo, se adapte à empresa, porque ele vai ter valores muito semelhantes aos da empresa e vai estar trazendo aí, né, competências complementares que o grupo vai abraçar, né? Eu acho que é muito importante acertar aí na contratação compatível com a equipe, porque assim a própria equipe ajuda a pessoa a dar certo. Porque quando é o contrário, quando a pessoa não tem aí competências complementares, quando a pessoa não tem um perfil que agrade muito, é muito natural que o grupo comece a rechaçar essa pessoa, né? O que é isso? Como é que isso se apresenta no dia a dia de trabalho? As pessoas não ficam, ou pelo contrário, né, as pessoas até evitam
de ter contato com a pessoa. O grupo é muito soberano e o grupo exclui as pessoas, né, que não são compatíveis com ele. Então a gente começa a ver que a pessoa vai ficando meio que isolada e não recebe dicas importantes, né? Porque quando o grupo está coeso, o grupo é forte, cada elo, né? Porque a força de uma corrente, ela é definida pelo elo mais fraco. Então, o colaborador mais jovem, então ele que vai definir a força daquela corrente ali, que são aquelas pessoas. Quando o colaborador mais fraco, né, tá junto ali, aquela corrente tá com a força e a vontade de estar junto, os outros protegem o elo mais fraco e ele também vai se tornando mais forte. Quando ao contrário, né, esse elo ele vai se afastando dos outros, ele vai perdendo o contato ali com as pessoas, o que acontece naturalmente é que esse isolamento, essa solidão, a falta de informações relevantes acaba por levar a que esse elo vai se tornando mais fraco, ele tem menos capacidade de resposta e com isso vai enfraquecendo ainda mais todo o trabalho, porque também é muito ruim você saber que tem uma pessoa na equipe com a qual ninguém quer trabalhar, para a qual você não pode delegar porque ela vai estar sozinha, para a qual você não pode estabelecer um grupo ali, um subgrupo para fazer um trabalho, porque tem uma resistência grande, as pessoas tendem a resistir a trabalhar com a pessoa, então realmente o clima vai ficando muito pesado, muito ruim. Então, uma pessoa contratada errado pode ser realmente um grande problema, pode vir a se tornar um grande problema para a equipe, que vai se... Porque o pensamento é, por que essa pessoa está aqui? Essa pessoa não é boa, essa pessoa não está agregando, essa pessoa não é legal, e vai criando ali, né, uma disenção dentro da equipe, o que enfraquece a equipe. Para você é ruim, porque você é o líder. O seu grupo espera que você tome uma decisão o mais rápido possível. ASAP, como diz o americano, as soon as possible. A sua liderança começa a perceber que existe algum problema e a sua liderança espera também que você faça alguma coisa rápido. Ou seja, está todo mundo olhando para você, esperando que você faça rápido o que precisa ser feito. E para você é só custo de tempo, porque você perdeu tempo e vai perder mais tempo para conseguir contratar, até conseguir contratar a pessoa melhor, e o grupo já vai estar desgastado, né? Já tem esse desgaste, e aí na hora que você entra no processo de contratação de outra pessoa, todo mundo quer isso muito rápido, né? Que seja rápido, porque realmente já chegou aí no limite. Olha quanta coisa negativa que está envolvido só de contratar uma pessoa que não se adequa. Então, contratar uma pessoa que entra rápido, que o grupo abraça e que logo já está dando resultado, realmente é muito importante para que você seja percebido como uma liderança, né? Você vai ser uma mulher percebida como uma líder capaz de montar uma equipe de resultado, uma equipe de alto desempenho com facilidade, né? Que você realmente conhece muito os seus colaboradores, conhece a empresa e é capaz aí de estar trazendo as pessoas certas. Um outro ponto muito importante e que tem a ver até com essa primeira colocação, né, a importância da pessoa se adequar rápido, é quando as competências da pessoa selecionada são complementares ao grupo, né? Ou seja, ela agrega
ela agrega valor. O grupo percebe que a pessoa está trazendo conhecimentos, habilidades e tem um comportamento que agrega para ele. Então, é muito fácil para o grupo abraçar quando a pessoa tem essas competências complementares. É fácil porque, opa, e ele sabe fazer isso, então a gente já tem uma pessoa para a gente delegar isso aqui, beleza. Então na hora que a gente estiver fazendo aqui o trabalho, é ele que vai assumir essa parte, porque ele sabe muito, ó, eu quero aprender com ele. Nossa, que legal, ele tem essa experiência. A gente não tem, agora a gente vai aprender com ele. Olha como o grupo já abraça o novo colaborador que agrega, né? Que está trazendo novas competências. Então isso tem que ser muito bem estabelecido no processo seletivo, né? Perceber realmente quais são as competências que vão casar. E aí, né, gente, o que é um pressuposto para saber as competências que vão casar? É entender quais são as competências da equipe. Quantas vezes eu vejo líderes que desconhecem as competências dos seus colaboradores, que fazem, por exemplo, os processos de feedback sem perguntar, né? Sem buscar saber mais sobre cursos que as pessoas fazem, sobre habilidades que as pessoas tenham. Porque muitas vezes você conversa com os colaboradores e descobre que o colaborador tem uma competência porque durante muitos anos numa outra organização trabalhou com uma atividade que é bem diferente das atividades que vocês têm, mas ele acabou por desenvolver uma competência que é importante para você e para o grupo, para a empresa, para dar os resultados, para compor num projeto. Então precisa conhecer os seus colaboradores, precisa conhecer os colaboradores que a gente tem para saber competências que existem, para quando for trazer um outro colaborador, ele possuir competências complementares, competências que vão agregar valor para todos ali. E muitas vezes, né, ele pode até não ter uma competência necessária, mas como ele tem outras que vão compor, é importante que o grupo também saiba disso, que você comunique isso para o grupo. Olha, esse profissional foi o escolhido porque ele também sabe essa habilidade ou esse conhecimento, e este conhecimento vai ser muito estratégico para o nosso projeto, tal. Ou na mudança de sistema a gente vai precisar realmente de uma pessoa que faça isso. Ou um novo cliente que a empresa está conseguindo tem umas determinadas características que vão exigir, vão demandar que a gente use tais e tais ferramentas e ele conhece essas ferramentas. Então, para as pessoas também tem que ficar claro o que você percebeu, né, de competências relevantes naquele colaborador. Tudo isso é fortalecimento do time, da sua equipe, para os melhores resultados. Uma outra coisa muito interessante, né, quando a gente contrata e essa necessidade de fit well, né, de compor ali com a equipe, é que quanto melhor a gente conseguir essa composição, menor o risco de conflitos desnecessários. Existem conflitos positivos, existem conflitos desnecessários. Quais são os conflitos positivos? Os conflitos de ideias. É importantíssimo. O debate, a discussão é muito importante para o desenvolvimento de todos. Todos podem expressar suas ideias sobre como um problema pode ser resolvido, sua experiência na solução de problemas, isso te ajuda muito a tomar uma decisão mais acertada. É muito bom que as opiniões não sejam idênticas, que as pessoas pensem diferentes, porque isso aumenta a abrangência do entendimento do problema.
A gente entende mais ainda o problema e é capaz de considerar aspectos que nem estavam na nossa ideia, e com isso a gente realmente monta uma solução mais consistente, porque a gente já tem uma ideia que pode gerar um problema assim, que pode ter uma limitação assado, e aí a gente compõe tudo isso e monta ali um caminho de solução. Então, eu me lembro muitas vezes eu fiz isso, né? Eu gostava de ter o debate e a discussão de ideias. Eu queria que as pessoas se sentissem confortáveis para dizer: eu não concordo, eu não acho que a gente deva fazer assim. E ouvir os motivos da pessoa. Mas por quê? Ah, por causa disso, 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 disso. Aí a outra pessoa vai ter respostas também, aí vai colocar por causa daquilo, aquilo, aquilo outro. Não, veja bem que não está considerando isso. E assim, como isso aumenta a nossa visualização mesmo. A gente literalmente começa a visualizar questões relevantes e pode tomar uma decisão que leve em conta tudo isso, mas que também leve em conta aspectos que as pessoas não têm, mas que vai aí casar, né? E que você vai poder explicar para elas o que é fundamental, o porquê que tem que ser, então, assado assim e não assim assado. Então vai ser assado assim porque vocês colocaram isso aqui realmente eu entendo que é uma coisa relevante, aquilo ali que vocês trouxeram também é um outro ponto que a gente tem que ficar na cabeça, porque se não acontecer isso aqui vai ter que entrar no ar, e aí vai desenhando uma solução realmente forte, né? Muito mais significante e que vai chamar mais atenção aí favoravelmente para essa equipe, para esse grupo. Então, selecionar a pessoa certa que vai trazer aí competências complementares, vai ter ali a maturidade, né, para colocar suas opiniões sem gerar conflitos desnecessários, é muito importante. E o que são os conflitos desnecessários? Conflito desnecessário, ele não tem a ver com as ideias, ele tem a ver com o achismo. Então a pessoa é muito rígida, ela acha uma coisa e acha que essa coisa é a certa, é a perfeita e acaba por levar aí a uma situação em que o outro não consegue expressar suas opiniões porque a pessoa não ouve, né? A pessoa ela vai pro confronto ali, pro conflito, sem se abrir para as ideias e opiniões dos outros. Não é só um debate rico, não é uma discussão com proposições de solução. Acaba sendo ali um conflito pela dificuldade de entendimento e de aceitação de que o outro pode ter, sim, contribuições relevantes para trazer. Nesse caso, né, quando a gente traz uma pessoa que acaba por gerar conflitos absolutamente desnecessários, tem que tirar essa pessoa porque ela vai enfraquecer a equipe e você, inclusive, vai correr o risco, diante desses conflitos, de perder seus melhores profissionais, porque as pessoas não querem conviver num ambiente bélico, né? Num ambiente de discussões infrutíferas, discussões que não levam aí para uma solução. E as pessoas também, por outro lado, querem fazer parte de sucesso e uma equipe que fica enfraquecida acaba não entregando, acaba não tendo o sucesso que todos querem para a sua vida, para a sua carreira. Outro aspecto muito importante de por que a gente deve cuidar da seleção para a pessoa entrar logo, né, e se adaptar logo ao grupo,
é que quando a pessoa já consegue trazer o seu conhecimento, né, que vai casar lá com o conhecimento dos outros, quando a pessoa não vai conflitar, né, não vai ter aqueles conflitos desnecessários que esvaziam, que tiram, que roubam energia, quando a pessoa vai estar contribuindo para o desenvolvimento do trabalho dos outros também, vai dar ideias, vai mostrar soluções. Olha, na outra empresa a gente fez assim, surgiu um problema e a gente aí fez assim, a gente solucionou assim, foi bem legal. Então as outras pessoas escutam, opa, isso aí é realmente uma solução interessante, vamos pensar, mas como é que vocês fizeram? Por que fizeram? E assim vai fortalecendo a equipe. Quando isso acontece, né? Quando as coisas vão casando, o que aumenta? A produtividade, porque o todo é maior do que a soma das partes, é a tal da sinergia. A gente estabelece a sinergia, fica muito sinérgico, né? As pessoas, você discute, né, problemas, a pessoa traz uma ideia de solução, as outras pessoas começam, isso faz sentido, não, isso aí a gente podia, não, então vamos fazer, vamos buscar ajuda, vamos trazer lá alguém que possa aí estar contribuindo e trazendo soluções e, obviamente, a solução vai aflorar. Então é muito bom ter na equipe pessoas que realmente componham rápido, porque a produtividade cresce e muitas vezes cresce mais do que a gente achava que ia crescer, né? Cresce mais do que só trazer um integrante necessário, porque a gente estava com um buraco ali, estava sobrecarregando todo mundo. A produtividade cresce mais do que isso, né? Do que ter a equipe fechada. Ela vai para um outro patamar, porque as soluções são melhores, traz mais soluções mais criativas, né? Fazer diferente para fazer a diferença. Então, é muito bom quando a gente acerta na seleção. Outro aspecto importante, que é uma medida importante para todas as empresas, a redução do turnover. O turnover é um problema muito grande, porque um turnover alto significa que o seu custo é alto. O custo da sua equipe, né, de montar a sua equipe é um custo alto, porque até que a pessoa entre, até que a pessoa esteja capacitada, treinada, o resultado ele sofre, né? A produtividade da equipe sofre, os integrantes da equipe sofrem, então há um sofrimento generalizado. Quando você tem, né, a pessoa que se adapta rápido e com isso fica mais tempo, o seu turnover cai, então você tem muito menos custo, gera muito menos custo, porque o turnover é custo, e você vai ter aí uma possibilidade de dar resultado muito mais rápido e muito mais consistente. Então, muito importante estar atento aí ao turnover. E o que acontece para você no final, que é o seu presente final? Por que é tão importante acertar na seleção? Porque você vai ter mais tempo. Olha só que maravilha! Você não vai perder mais tempo com diversos processos seletivos. Você não vai perder mais tempo com diversos processos de demissão. Pode ser até que a pessoa se demita, né? Também acontece quando a pessoa entra, vê que não era o que ela esperava, ela fica frustrada e ela busca outra oportunidade. Então também tem o desgaste de perda de tempo, porque você precisa fazer demissão ou porque a pessoa pediu demissão, né? E imagina que uma pessoa que peça demissão, se a empresa possui um processo, né, de entrevista de demissão, que vai ouvir do colaborador aí os motivos da saída, pode enviar aí informações que possam contribuir negativamente para a sua ascensão. Então é muito importante acertar isso tudo que a gente já falou e aí, né, para que você tenha mais tempo. Imagina,
você não vai ter esses desgastes, você não vai ter esse sofrimento, a equipe vai estar mais alinhada, e a equipe mais forte, mais alinhada vai ter o melhor desempenho, vai ter mais produtividade, e você vai poder ter tempo para cuidar da equipe, você vai poder ter tempo para cuidar, né, das outras ações estratégicas para a sua área, para garantir os resultados, para estar fazendo ali o networking externo, para estar fazendo o networking interno, ou seja, cuidando de outros aspectos muito relevantes para o seu sucesso, para a sua carreira e para a sua evolução. Bom, como é que a gente chega, então, num processo seletivo que vai ser produtivo, que vai gerar os resultados? Como é que é isso? Como é que é um bom processo seletivo? Um bom processo seletivo, na minha opinião, ele tem que ter no mínimo 4 fases, né? Quais são essas 4 fases aí fundamentais? A fase número 1, planejamento. Tem que parar para pensar. Então tem que pensar nos desafios atuais, pensar nos desafios futuros, olhar para a equipe, perceber as competências que são necessárias e que não existem, que vão compor com as competências existentes. Tem que olhar para as atividades, quais são as habilidades que aquelas atividades estão pedindo, o conhecimento que a pessoa tem que trazer, não é? Tem que conversar com o pessoal do RH, porque o pessoal do RH também traz aí informações relevantes sobre o mercado, sobre a disponibilização de mão de obra. Definir remuneração é um aspecto crucial. Eu vejo muitas lideranças que ainda querem os super colaboradores, que venham com inúmeras habilidades, que venham com muitas experiências e acabam definindo uma remuneração aí júnior para um colaborador bastante sênior. Então esse é um erro que não pode ocorrer, né? A remuneração ela tem que ser compatível com os desafios e com as expectativas de experiência, de currículo daquele profissional. Então, esse é um aspecto muito importante, porque também não pode ser uma remuneração que não seja equitativa com o mercado e nem com a sua equipe. Porque o que adianta você trazer um profissional a peso de ouro, porque ele tem diversas competências interessantes, você vai trazer um profissional bem motivado no aspecto financeiro, mas vai desmotivar toda a sua equipe. Então, eu já vi isso acontecer e é uma catástrofe, porque esse profissional que entra, ele realmente é repelido pela equipe. A equipe fica com muita aversão ao profissional. Então, quando ele fala que para fazer assim ou para fazer assado, quando ele mostra, né, o conhecimento, a senioridade dele, a equipe que tem outras informações que ele não tem ainda, que são as informações de como as coisas acontecem na empresa, como se deve falar, como não se deve falar, com quem se deve falar, como se resolve algumas questões, a equipe, é o doutor sabe tudo? Vai lá e resolve. E a pessoa, obviamente, que não sabe, fica quebrando a cabeça, fica esperando aí que o chefe tenha um tempo para dar essas orientações, e aí o chefe já fica assim, mas meu Deus do céu, eu tenho que explicar tudo para ele não sabe, então eu também comprei gato por lebre. Então, é muito importante planejar esses aspectos, né? A questão remuneratória é fundamental porque você não pode desmotivar a sua equipe para ter um profissional bastante sênior, motivado. Não vai funcionar. Tem que estar aí equiparando, né? Tem que estar bastante equiparada a remuneração.
Óbvio que se os outros são mais júnior e a pessoa é mais sênior, e vai ter, né, dentro da nomenclatura dos cargos da empresa, uma posição sênior e os outros têm júnior, tá ok. O que não pode é, dentro da remuneração de sênior, dar uma remuneração além do que é o convencional para aquela posição sênior. Então tem que estar sempre muito bem alinhado. Conhecimentos, competências e, obviamente, remuneração. Tá? Tem que saber fazer isso. Isso tudo é na fase de planejamento. Ah, não, eu vou ver as expectativas, porque se eu gostar do candidato, eu vou mexer na remuneração, eu vou dar aí uma remuneração que ele queira. Não arrisque perder toda a sua equipe para conseguir esse profissional aí dos sonhos, né? Então, a fase de planejamento, olha para a equipe, as competências que eles gostariam de ter, que o profissional traga, que o profissional agregue, olhe para os desafios atuais, os desafios futuros, para entender como é que as experiências que esse profissional tem que ter, a disposição de vencer desafios que esse profissional tem que apresentar, características, né, do profissional, quais são valores do grupo, valores da equipe que esse profissional tem que casar. Ele tem que casar ali com o grupo para ser assimilado rápido e com isso já vai dar resultado mais rápido. Tem que fazer, né, uma análise de remuneração, análise da função, da descrição que existe para aquela função. Então, tudo isso está na fase do planejamento. E, por fim, começar a definir esse processo seletivo, né? O tempo que você pode se dedicar ao processo seletivo, as etapas do processo seletivo, quem vai participar do processo seletivo. Então, tá tudo isso na fase do planejamento. Então, você vai desenhando aí a 4 mãos, sempre com o pessoal de RH, que é um pessoal técnico que pode te orientar para que você desenvolva aí o melhor processo para a sua seleção ser bastante vitoriosa. O problema é, muitas vezes a pessoa, o que mais os gestores delargam é o processo de planejamento. Então, eu preciso de um profissional assim e manda lá para o RH definir. Depois fica reclamando que o salário não podia ser, óbvio que o salário não podia ser assim, ou não podia ser assado, óbvio que o profissional não podia não ter essas competências essenciais. Então, não delegue nunca a etapa do planejamento de um processo seletivo. Ah, mas eu não tenho que ver em detalhe qual vai ser a dinâmica. Não tem. Isso aí é com o pessoal de RH. Mas os fatores cruciais, você toma decisão ali, você que bate o martelo, você está junto com eles, definindo tudo. Então, a fase do planejamento é a fase mais importante para fazer dar certo, né? Inclusive ouvindo aí algumas dificuldades, porque muitas vezes existem posições que são muito difíceis de ter profissionais no mercado com aquelas características, né? Com aquele conhecimento. Então é nessa fase de planejamento que há essa troca e até o entendimento das dificuldades de fechar uma vaga ou não. Então é muito importante participar, estar junto, participando para definir exatamente o que você precisa para não ter surpresas ao longo do processo. A outra fase fundamental é a fase da execução em si, né? Então é o processo seletivo em si, é o acompanhar as etapas do processo seletivo, as entrevistas, é saber quando que será a sua vez da entrevista, é saber quem você vai escolher dos seus colaboradores para participar, para entrevistar também. Isso é muito importante, porque quando o colaborador, né, ou os colaboradores têm a oportunidade de conhecer os candidatos, pode ser, não vou chamar a equipe toda, não, você pede para a equipe definir uma pessoa que possa estar ali, por exemplo, numa dinâmica, né, e aí
ela já conhecer os candidatos, ela ter posições sobre os candidatos, né? Aí eu achei isso aqui muito bom. Geralmente, né, o colaborador, porque sabe onde o sapato está doendo, ele consegue ver ali o profissional que vai estar agregando para os problemas do colaborador. É claro que você, como liderança, tem uma visão aí dos desafios atuais e futuros e do que essa pessoa tem que trazer. Então, é uma composição, porque há a possibilidade, sim, de, nos processos seletivos, fazer um ranking. Ó. Eu ficaria em primeiro lugar com esse, e o segundo aqui empatado, mas eu gostei mais desse, que é também gosto pessoal, né? Mas esse segundo aqui parece ser muito bom, então pode ser que você, não, o segundo é muito melhor por causa do desafio tal, e aí sim, na hora da escolha final, poder estar passando para os colaboradores. Eu escolhi esse profissional por causa disso. Isso é muito poderoso para o fortalecimento da sua equipe. Participar do processo e entender por que foi escolhido A, B ou C. Bom, então a execução é fundamental e conseguir aí na execução ter a participação da equipe vai contribuir muito para o acerto na decisão, né, do melhor candidato. E, obviamente, agendar os seus compromissos aí para participar ativamente da seleção, do processo de seleção e da definição final, né? Coisas que não se delegam de forma nenhuma. Você nunca pode delegar a escolha de um novo colaborador que vai trabalhar diretamente com você para outras pessoas, né? O pessoal da RH, pedir lá para alguém da sua equipe lá conversar com o pessoal da RH e definir. Não delegue isso, porque o custo vai ser todo seu no final. Mas o processo seletivo, na minha opinião, ele não termina, né, com a escolha do profissional. Ainda existem duas fases. E a terceira fase é a fase que a gente fala do onboarding, né? A entrada desse colaborador, a integração do novo colaborador. Isso é muito importante. Eu vejo muitas lideranças que, não, contratei um cara bom, um cara com salário bom, então agora ele entra aí e se vira. Tem que se virar, tem que mostrar resultado. Não tem que se virar, não tem que mostrar resultado. Tem que ter um processo de receber esse profissional, de mostrar a mesa, o lugar onde ele vai estar sentado, o computador, como é que abre o sistema, como é que funciona. Tem que ter alguém responsável por isso, porque é muito chato também para quem entra, sentar lá no lugarzinho e ficar esperando alguém olhar. Alguém pode me explicar como é que eu entro no sistema? Não, o pessoal do TI não veio. Alguém pode chamar o pessoal da TI? Olha que coisa chata. Ele é novo, ele não sabe quem é o pessoal da TI que vai dar a senha e o login. Ele não sabe como é que ele vai entrar lá no computador, como é que funciona. Ele olha, ele chega na área, ele não sabe onde ele vai sentar. São coisas assim que você pode fazer bem feito ou mal feito. Mal feito é deixar o cara lá solto, perdido, e bem feito é ter alguém. Você é a nova colaboradora, seja muito bem-vinda aqui na nossa área. Eu sou Joãozinho, eu sou a Mariazinha, eu sou não sei quem, e eu estou com a responsabilidade de te receber aqui, então eu vou te apresentar aos colegas. Essa aqui é a Serafina, aquela ali é não sei quem, ela faz, a Serafina é responsável por isso, aquele ali faz aquilo outro, vai apresentando os colaboradores. Você vai ficar nessa mesa, eu já pedi, aqui tá, né, o seu login, já tá a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas você vai ter que mudar, são 6 dígitos, você vai ter que mudar, você entra aqui, altera a senha, coloca a sua senha, né, maravilha, e às tal hora você vai ter a reunião ali com o chefe e que ele vai te passar ali algumas expectativas para você começar e o seu trabalho aqui, conforme foi definido, é isso, e aqui já tem algumas pastas, algumas coisas
aqui dentro do sistema, para você já estar se familiarizando com tudo, e eu estou aqui para tirar suas dúvidas no que você precisar. A gente geralmente almoça meio-dia, almoça 1 hora, e você já está convidado a ir com a gente para o nosso almoço. Seja bem-vindo. Olha que maravilha! Como não é muito melhor, né, esse processo de ter aí alguém que te receba na área, alguém que te passe as informações iniciais, alguém que marque aí 1 hora para você conversar com o chefe, para a pessoa não ter que chegar lá. Quando o senhor puder, então, a gente fala, quando a senhora puder, a gente fala. Não, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer um processo estruturado. Se ninguém tem, que você tem aí, e você vai se destacar por causa disso, mas você não tenha nenhuma dúvida. Isso vai ser um divisor de águas de sucesso para você. Cuide disso, né, do onboarding do colaborador, dele se sentir muito bem recebido. Na empresa que nós fizemos isso, que a gente cuidou muito do onboarding, porque eu acreditava muito nisso. A gente tinha um processo, depois da contratação, a pessoa chegava, ela tinha como se fosse um padrinho na área que adotava aquele profissional, tinha assim a gerência, né? Tinha que ter uma reunião com aquele colaborador naquele primeiro dia, muito importante. A reunião da gerência é diferente da reunião com os outros colaboradores, é uma reunião para dar ali um sentido, para dar a meta, para mostrar a área, as metas da área, para falar dos desafios e das expectativas. Então, eu espero que você componha, eu espero que você faça isso, eu espero que você faça aquilo. Então, a pessoa já entra ali com o norte. Esse primeiro dia, para mim, é fundamental. A gente também fez um outro dia, que não era segundo, terceiro, quarto, dependendo aí, porque compunha as diversas contratações de um período, e aí a gente tinha um café da manhã com o superintendente geral, onde era apresentada a empresa, a estrutura da empresa, geralmente na primeira semana. Então, a gente fazia seleções para o início do mês, então naquela primeira semana era já um agendamento existente com o superintendente geral para que ele apresentasse a empresa, a estrutura da empresa, as grandes metas da empresa, os objetivos, ele falar, conhecer um pouquinho a carinha dos novos colaboradores. Então eram boas-vindas, excelente, e que marcava positivamente, tanto para o líder máximo da empresa, quanto para os colaboradores. Essa aproximação é muito importante. Numa outra empresa, a gente estruturou isso de uma forma um pouco mais operacional. Tinha também a abertura do presidente, mas diversos diretores falavam, gerentes falavam, já traziam os profissionais que iam compor na sua equipe para uma reunião mais operacional. A gente fazia também esse onboarding bem estruturado para que a pessoa, quando fosse para a própria unidade de trabalho, já tivesse uma noção de como as coisas funcionam, e também lá na unidade eram recebidos justamente por aqueles gestores que tinham conversado com eles, né, e que ia passar todas as informações do negócio do sistema, como é que entra, como é que não entra, quais são as expectativas. Então, muito legal cuidar, e com muito cuidado mesmo, com muita atenção do onboarding. A última etapa, mas não menos importante, é a etapa da avaliação do período de experiência. Como é que é o período de experiência legal? 3 meses. Geralmente as empresas fazem 30 e 90 dias. Existem empresas que preferem 45 e 45. Por que que eu acho que o 30 e 90 é bom? Porque em 30 dias a gente já consegue perceber alguns comportamentos do colaborador, a gente já consegue ver algumas dificuldades que ele está tendo para entregar alguns resultados, a gente já consegue ter uma percepção inicial da equipe sobre o colaborador. Então é importante para alinhar ali
tirar as arestas, fazer com que o colaborador também possa manifestar a sua ideia de como está sendo a adaptação dele. Então, no primeiro momento, eu vou ouvir todos para passar o feedback e também vou receber um feedback desse colaborador de como está sendo essa adaptação, como está sendo aí assumir os desafios para os quais ele foi contratado. E, obviamente, já estabelecer ali algum plano de ação para os próximos 60 dias, que aí realmente dá um tempo para o profissional se azeitar e mostrar trabalho. É importante, é muito importante, porque eu já vi muita gente que fica com o colaborador que no período de experiência já mostrava que não ia adequar, que já mostrava que ia dar problema, que já tinha feito coisas que eram conflitantes com a cultura da empresa, e o gestor permanece com o colaborador e vai demitir lá na frente. E aí o custo disso é muito maior. Porque, inclusive, no período, nesse período de 3 meses, no período mais curto, até no período de 30 dias, quando o caso é mais grave, há a possibilidade de resgatar ainda daquele processo seletivo outros candidatos que tenham sido bons. Então, cuide do período de experiência, não deixe o período de experiência passar, ele existe, porque é um momento decisivo, estratégico. Você está cuidando da sua equipe, das pessoas que vão estar dando resultado com vocês. Então, faça isso da melhor forma. São 4 fases fundamentais. Uma está amarrada na outra. E todas vão garantir que você possa se destacar como liderança, montar uma equipe de alto valor, de alto desempenho e, com isso, poder ascender para uma posição executiva. Se você gostou, curte, compartilha com aquelas suas amigas, amigos que também têm o desafio aí da liderança, e me segue, porque eu tenho muito mais para você. Até o próximo!